pessoas lindas e simpáticas, boa noite. Tem alguém aqui que não seja lindo, linda, simpático, simpática? Com certeza não. Só pelo fato de aqui estarmos, já demonstramos alguma coisa da parte bonita que todos temos, que todos somos, que todos trazemos. Na semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por título, haverá falsos cristos e falsos profetas. Primeiro ponto que precisamos registrar é este: o Evangelho foi, é e será sempre atual, sempre necessário, sempre indispensável, sempre. A cada século, a cada milênio, ou a cada leitura, releitura, vamos adequando aos novos tempos, aos novos momentos que estamos vivendo, às novas experiências que estamos atravessando. Eu leio este capítulo, nesta encarnação, há 45 anos. E a interpretação de hoje, embora guarde ressonância da primeira leitura, guarde conexão com a primeira leitura, hoje, depois de 45 anos, é um outro olhar, é um outro aproveitamento para dizer a todos: haverá falsos cristos e falsos profetas. Vejam como é atual. Eu poderia dizer, no lugar de haverá falsos cristos, que haverá falsos líderes religiosos. Já ficou atual. Haverá líderes religiosos mentirosos, estelionatários, exploradores da fé dos simples. Não é atual? Se, no lugar da expressão profeta, colocarmos a expressão religiosos, poderemos dizer que haverá falsos religiosos, falsos médiuns, médiuns mentirosos, ou médiuns equivocados, médiuns fascinados, médiuns sedutores. Então, o Evangelho sempre será atual. O que se faz mister é que nós consultemos o Evangelho buscando esta atualidade,
procurando adequá-lo à nossa vida, ao nosso momento, às nossas necessidades. Feita esta introdução, eu gostaria de recordar o que todos nós que temos uma semana de Espiritismo já sabemos à saciedade. Espírito é gente. Este é o melhor conceito que se pode dar de espírito. E estou falando dos espíritos desencarnados. Meu pai está desencarnado. Ele é gente, como a gente. Espírito é gente como a gente. A morte do corpo, que permite o retorno do espírito à pátria de origem, não modifica substancialmente e imediatamente a ninguém. Se eu for alguém mentiroso, morro ou desencarno e chego na pátria espiritual como um espírito mentiroso. Eu não chego santo. Eu não chego lá perfeito, porque aqui não sou nem perfeito e nem santo. Os espíritos foram o que nós somos. Fácil entender. Nós seremos o que eles são. Fácil também. Nada mais além disso. Portanto, o mundo espiritual, próximo a nós, é composto de seres humanos, com as mesmas características, com os mesmos tipos de personalidade, com os mesmos tipos psicológicos, com os mesmos caracteres dos homens, mulheres, LGBT+, trans, que temos aqui na Terra. Por isso, precisamos sempre, olha como tudo em o Evangelho é atual. João, o evangelista, há 2000 anos escreveu. Alguém aí poderá até procurar no Google agora e me ajudar, e me dizer exatamente onde está. João diz: não creais em todos os espíritos. O Júnior pode nos ajudar. Não creais em todos os espíritos. João, capítulo 4, versículo 1 a 6, está lá. João, não o Evangelho, a carta que ele escreveu. João, capítulo 4, versículos 1 a 6, está lá. Não é porque é espírito que nós vamos acreditar ingenuamente. E Allan Kardec, sábio, prudente, também recomendou que é melhor nós repudiarmos
99 mentiras ou verdades do que aceitarmos uma mentira. Na dúvida, tomar todo cuidado. Se os espíritos são o que nós somos hoje, ou foram o que são, o que somos, a conclusão óbvia é que temos espíritos estelionatários, sedutores, mentirosos, enganadores, exploradores, porque nós temos isto aqui na Terra. Então não basta ser isto ou aquilo. Precisamos conhecer o perfil da pessoa, o caráter da pessoa. Alguém pode se apresentar a nós dizendo espírita. E daí? O que isso quer dizer? Em princípio, não quer dizer nada. Como alguém poderia dizer, eu sou padre, sou pastor evangélico, sou preceptor da Seite-Honoyer, da Messiânica, eu uso o Okikari, que é o símbolo dos messiânicos, que lhes permitem aplicar o jurei. E daí? Não é a máscara, não é o rótulo que demonstra a essência. Para vocês perceberem a atualidade do capítulo, quantos falsos, quantos mentirosos que se valem da fake news, das fakes. Quantos estelionatários, golpistas, vendendo rifas, jogos eletrônicos pela internet, está assim, ó. Pessoas, influencers digitais, mentindo, fazendo rifas milionárias, ostentando. É disso que o capítulo trata. Então nós encontramos falsos médiuns, falsos trabalhadores, em todos os ramos da atividade humana. Muitos sabem da profissão que tive, pois tínhamos e temos colegas corruptos, temos juízes corruptos, temos delegados corruptos, advogados desonestos para ficar no mundo jurídico, como temos mentirosos, fraudulentos em todas as áreas. E nós vamos estudar isto mais adiante no capítulo, que precisamos tomar cuidado, porque o intercâmbio entre os dois mundos, mundo material e mundo espiritual, que na verdade são duas facetas de um mesmo mundo, nós encontramos os tipos mais variados. Se eu montar uma tenda em algum lugar, um centro com o rótulo espírita, para explorar a fé das pessoas, eu vou encontrar espíritos dispostos a me coadjuvar, a me dar apoio. Se eu resolver fazer trabalho para separar pessoas, para juntar pessoas, eu vou encontrar espíritos simpáticos,
simpáticos a qualquer ideia. Se uma meia dúzia aqui resolver montar uma quadrilha para explorar a venda de drogas, nós vamos encontrar espíritos simpáticos que vão nos auxiliar em tudo. É impressionante. Andradina não é exceção. Chega um traficante de uma outra cidade, daí minutos, ele está conversando com outro traficante aqui de Andradina. E os dois já estão fazendo tratativas. Mediunidade, atração, sintonia, afinidade. E isso acontece o tempo todo, com todos nós, em todos os momentos, em todas as situações, porque a vida em si é uma reunião mediúnica permanente. Estamos continuamente doando e recebendo, e nos buscando, como se fôssemos dotados de antenas magnéticas, como se forma de dizer, porque na verdade somos. O nosso pensamento anda, se propaga, voa e se conecta com ondas de pensamentos equivalentes. O orai e vigiai do Evangelho continua, pois, atualíssimo. Por esta razão, encontramos falsos médiums na ciência. Há cientistas fraudulentos que afirmam ter descoberto isto e aquilo, e é tudo mentira, tudo enganação. Encontramos falsos médiums, posto que todos somos médiums, e quem pensa não ser médium, pode ser mais médium do que aquele que pensa ser muito médium. Nós encontramos médiums a todo momento, e nós somos um deles. E vamos estabelecer conexão com aqueles com os quais nós simpatizamos. É chocante, mas é verdade. Há espíritos desencarnados que não amam Jesus. Estão pouco se lixando para o Mestre, acreditem, e reencarnam dentro da religião, e se passam pelo que não são. Líderes religiosos, pastores, sacerdotes, e também no meio espírita. Nem todos os que afirmam ser espíritas o são. Muitos, ou alguns, vários, estão mentindo. Por razões as mais diversas. Procure na internet aí. Fulano, A ou B, famoso agora, declara, não sou mais espírita. Ele não era espírita.
Ele nunca foi. Apenas agora caiu a máscara. E como ficamos diante de tanta confusão, nós vamos buscar Deus, o Cristo, o Evangelho. Como saber se o médium espírita ou não? Como saber se o operador do direito, se o psicólogo, se o engenheiro, se o comerciante, se o industrial, se o médico, se a dona de casa, qualquer um, todos, como saber se eles estão a serviço do Evangelho? Parte da resposta está projetada aqui. Todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O médium coerente, fiel, estará a todo o tempo a serviço de Deus. Como Deus é amor, Ele estará a serviço do amor, desinteressado, irrestrito, incondicional, abrangente. Como Deus é justiça, Ele será um médium a serviço da justiça, a serviço da misericórdia, a serviço da luz, a serviço da paz, a serviço do bem, a serviço da caridade, sem interesse pessoal de qualquer espécie. Toda vez que houver interesse por parte do trabalhador, não é um trabalhador honesto, fiel, coerente. O desinteresse pessoal será a marca registrada, a característica predominante do trabalhador do Cristo, que buscará somente a alegria, a satisfação do dever retamente cumprido. É o seu salário. É a sua paga. Há muitos anos, na década de 80, eu era mais imaturo do que agora, mais inexperiente do que agora. Eu estava fazendo uma campanha para a nossa instituição de Oswaldo Cruz, e alguém fez lá uma doação, e eu usei a frase usual, no automático. Disse para aquele benfeitor: muito obrigado, Deus te pague. Ele me disse: não, Isaías, Deus nada me deve. Eu é quem devo a Deus. Então eu estou doando como forma de pagamento parcial do muito que Deus me dá. Ele incorporava espírito? Não, nem era espírita, mas incorporava o bem, incorporava a caridade, incorporava o Evangelho. Este é médium de Deus, é médium do Evangelho,
mesmo não mourejando em uma casa espírita. Hoje estamos demitificando um pouco algumas coisas, tirando a mística, e a abordagem é até um pouco crua, talvez te surpreenda e te desagrade os ouvidos, mas nós precisamos ser honestos, ainda que não compreendidos. Então, o médium, missão do profeta, é o segundo tópico do capítulo. Missão do profeta quer dizer missão do médium. E o nosso filho, amigo e benfeitor recordou que na vez passada abordamos aqui a missão do espírita. O médium espírita, óbvio e ululante, precisa ser espírita. O médium espírita, que não é espírita, pode ser médium, mas não é espírita. O que não quer dizer que ele não seja um bom médium. Pode ser até melhor médium do que o médium espírita, porque não é o qualificativo espírita que vai enobrecer a mediunidade, é o caráter do médium. Porque a mediunidade, explicando um pouco melhor, quem sabe, a mediunidade é neutra. O que torna a mediunidade útil ou inútil, boa ou má, é a aplicação que se lhe dá. Eu sou médium. Até aí não quer dizer nada. É o caráter do médium que vai dar o qualificativo de bom médium ou mau médium. Então, o médium espírita, óbvio, precisa ser espírita. Como o médium da Umbanda, precisa ser umbandista. Mas o médium espírita não pode circunscrever-se a conhecer os princípios básicos da doutrina espírita. Vamos explicar a sentença. Os demônios também creem em Deus. E não são médiuns espíritas cristãos. Nós conhecemos pessoas de mau caráter que creem em Deus. O médium espírita precisa ser também, e sobretudo, e acima de tudo, cristão. Ou seja, ter, antes de tudo, um compromisso com o Cristo, com a sua evangelização. Então eu me afirmo espírita, vou buscar o Cristo, vou conhecer o Evangelho, vou envidar esforços para adequar o meu caráter ao Evangelho, e com isto eu exorno, eu enobreço, eu elevo a faculdade mediúnica que porventura eu tenha, e coloco esta mediunidade agora com Jesus e com a doutrina espírita a serviço da humanidade. E nós faremos o melhor ao nosso alcance. Parece que é Ariano Suassuna que afirma isto. Alguém procura, e ele diz:
eu faço pouco, eu sou pouco, mas eu faço por inteiro o pouco que eu posso fazer. E isto me dá a sensação de plenitude. Por isso, o essencial não é ter muita mediunidade. Eu ouço os espíritos, eu vejo, eu psicografo, eu materializo, eu curo, eu pinto. Isto não é o essencial. Porque isto tudo, sem a doutrina, isto tudo, sem o Evangelho, sem o Cristo, pode ser motivo de perdição para o médium e de perdição para aqueles que deliberarem segui-lo. Como não basta ter muito dinheiro, como não basta ter muita cultura, como também não basta ter muita beleza plástica, como também não basta ter muita fama. O que vamos fazer com o dinheiro, com a fama, com a beleza plástica, com a cultura? Como também não bastará ter muita mediunidade. Então, nada de ficar naquele festival, naquela comparação, competição. E aí, você vê quantos espíritos. Aí você psicografa quantas cartas. Outro dia eu curei alguém que estava com dor no ombro. Mas isso não é nada, eu fiz um paralítico enxergar. Quer dizer, eu errei de propósito, entendeu? E aí fica esse circo. Não sei se cabe, é com respeito, nós todos amamos Jesus. Estava lá os discípulos, vocês pensam que esse tema, só estou colocando com um pouco de jocosidade, uma pitadinha de humor, mas está lá no Evangelho. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Havia disputa. Quem é o maior? Eles estavam interessados em saber. E Jesus deu uma podada neles, né? Pegou o menino, trouxe o menino, colocou entre eles e disse, o maior tem que se converter e se tornar como esse menino aqui. Quem de vocês quiser ser o maior, sirva a todos. O maior aqui é quem serve mais. Mas ninguém quer servir, quer ser servido. Então, um dia lá, os discípulos estavam discutindo lá. Pois é, eu curei um cego, outro, mas eu curei um cego e surdo. Eles estavam contando vantagens. Daí a pouco, um deles percebeu que Jesus estava chegando e falou, para, o homem está chegando. Quer dizer, o exibicionismo tinha que ceder lugar à verdade. Entendeu, queridos? Então, a nossa missão é a de contribuir para terminar, para terminar esse nosso momento, a nossa missão de médium espírita cristão é, primeiro, melhorar-nos. Se eu, sendo médium e me afirmando espírita cristão, não me melhoro, eu não entendi qual a função, a razão de eu ser médium. A primeira finalidade da mediunidade é tornar o médium melhor. O médium, não é o outro. Tornar o médium melhor. A segunda missão do médium espírita cristão é ajudar no progresso
da humanidade. Agora que eu estou empenhado, lúcido, consciente, responsável por ser uma pessoa melhor, agora eu me habilito, eu me credencio a contribuir para que o mundo melhore. Partindo da minha melhora pessoal, eu vou demonstrar para vocês a excelência do Evangelho, a excelência da doutrina espírita através da minha modificação, ainda que tímida, ainda que gradual, mas honesta. Vocês precisam perceber que o expositor da noite está, de fato, empenhado na sua melhoria, para que você se anime a melhorar-se, inspirando-se na exemplificação e, sobretudo, na mensagem de que estou sendo portador. Então, melhoria pessoal do médium, melhoria gradual da humanidade e contribuir para que o mundo, para que a humanidade penetre os mistérios da vida espiritual. Quando eu disse que espírito é gente como a gente, é um mistério revelado pela doutrina. Quando os espíritos se manifestam no trabalho mediúnico, eles se apresentam como gente que são, com seus vícios, com seus defeitos e também com suas qualidades incipientes, embrionárias, é verdade, mas já um começo de virtude. É um mistério que para o espírita deixou de ser mistério, e a humanidade precisa ter esta informação, e o médium espírita cristão vai trabalhar para acabar com aquela mentira de que morrer é dormir, esperando a segunda vinda do Cristo para a ressurreição dos maus que vão para o inferno e dos bons que vão para o céu. Não é verdade, precisamos esclarecer. Precisamos esclarecer, fazer luz. Precisamos demonstrar para a humanidade que desconhece a doutrina, que a lei de causa e efeito, atrelada à lei de justiça, funciona sempre, que nós colheremos fatalmente o que semearmos. Que não há favor, que não há média, que não há privilégio, que não há preferência de Deus. Colheremos o bem que estamos fazendo. Como colheremos os resultados das ações inadequadas que praticamos? Justiça atrelada à lei de causa e efeito. Então não há um céu físico para além do túmulo, se não edificarmos um céu moral, um céu emocional, um céu espiritual, íntimo em nós. O céu que eu quero encontrar, devo construí-lo em mim, desde já. E eu tenho uma ótima notícia para dar. Só daqui a um mês. Beijo grande, muita paz.